6 horas 31 minutos, de volta com o Manhã no Ar. Não esquece de participar do programa. Você pode ir lá na nossa rede social e interagir com a gente. E olha só, na manhã de ontem, representantes da saúde se reuniram na Assembleia Legislativa para pedir ajuda dos deputados. Eles se reuniram para resolver o problema dos salários atrasados há 4 meses. O objetivo era garantir que a Casa coloque em votação o projeto de lei que autoriza o uso de recursos para o pagamento da dívida com os médicos. A movimentação na Casa Legislativa foi intensa na manhã desta terça-feira. Representantes da saúde se uniram para pedir a ajuda dos parlamentares. Nós estamos com pagamento atrasado desde agosto, nas cooperativas médicas, além da falta de insumos em algumas unidades. E a gente vem alguns meses negociando para tentar a verba e nos foi informado que não haveria mais orçamento. O deputado Luiz Castro foi pego de surpresa, já que faz parte da equipe de transição do governo eleito e a atual gestão apresentou as contas na última semana sem aparentes problemas na máquina pública. O projeto que aqui está ainda não é suficiente para garantir a solução do problema do pagamento do pessoal, porque ele não estabeleceu critérios de prioridade. E sem esses critérios, qual é a garantia que nós, parlamentares, e que os próprios profissionais terão, de que eles serão priorizados? Nós não temos ainda a estimativa de valor, que alguns dizem que vai ser de 200 e 300 milhões de reais, pode ser mais, e como esse dinheiro vai ser efetivamente utilizado para que tipo de pagamento. Nesta quarta-feira, uma votação marcada deve definir que um recurso seja retirado do FTI, que é um fundo voltado ao desenvolvimento do turismo na região. Assim como foi feito em 2015 e em 2016, a pedido do governador Cassado José Melo, para pagar dívidas na área da saúde. Mas alguns deputados, no entanto, querem garantir que esse dinheiro, cerca de 160 milhões de reais, seja destinado obrigatoriamente para a pasta, o que não aconteceu nos últimos anos. Então, eu estou apresentando uma emenda para garantir a vinculação desse recurso somente para a área da saúde, que a gente acredita que é o mais essencial hoje, que tem que ser resolvido. Os representantes ainda se reuniram com o presidente da Casa, deputado Davi Almeida. Nós estamos preocupados com o desabastecimento progressivo das unidades. Se alguém vier a morrer, não vai ser por falta de assistência do médico, mas pode vir a morrer por falta de condições do médico atender. E ainda pela tarde de ontem, uma equipe do governo se pronunciou a respeito. O secretário de Saúde, Francisco Deodato, assegurou que não haverá interrupção nos serviços hospitalares. Explicou que em 2018 o governo aumentou em 600 milhões de reais o orçamento de 2 bilhões previsto para a saúde. Disse ainda que todos os meses as cooperativas médicas têm recebido pagamentos, ainda que atrasados. Tem empresa, por exemplo, que recebeu o mês lá de trás, recebeu o mês trabalhado, recebeu, enfim. Hoje nós estamos pagando a competência de agosto. Esse é o mês que está sendo pago neste fluxo. O secretário da Fazenda explicou que há dinheiro em caixa, mas está destinado para outras áreas. E eu tenho limite, porque senão eu vou comprometer toda a estrutura de gasto do Estado. Tá? É por isso que a gente está buscando fontes alternativas, exatamente para suprir esse déficit que existe. O déficit orçamentário na saúde deve se estender para 2019. De acordo com a Suzan, a previsão de orçamento para o ano que vem é de aproximadamente 2,5 bilhões de reais. Para 3 bilhões de reais em despesas. À noite, os representantes dos funcionários da saúde pública fizeram uma assembleia para definir a situação. Eles rebateram a fala do secretário de Saúde. A reunião começou sem muita cerimônia. Diretores das cooperativas e médicos da rede pública do estado estavam presentes. O auditório estava lotado e os profissionais mostravam a indignação no rosto e vestiam camisas com estampas de crítica ao atual governo. O presidente de uma das cooperativas rebateu a fala do secretário de Saúde, Francisco Deodato, que afirmou que todos os meses as cooperativas têm recebido pagamentos, mesmo que atrasados. Nós jamais faríamos um movimento se não tivéssemos respaldados pelo que dizemos. Inclusive, amanhã eu faço questão de mostrar o último pagamento efetuado pelo governo do estado, que foi no mês de setembro, com a competência relativa a julho. Certo? Então, os salários estão atrasados, sim.
As reclamações da categoria contra o Estado vão além do atraso constante de salários. Durante a Assembleia, médicos destacaram a falta de estrutura para exercer a função. E às vezes a gente fica de mãos atadas, muitas vezes, porque a gente não tem insumos para trabalhar. A gente não tem como entrar num centro cirúrgico, a gente não tem como internar todas na UTI, a gente tem que decidir todos os dias quem entra e quem não entra, e a população não merece esse tipo de saúde. No final, ficou acordado que a partir do próximo dia 21, os médicos não realizarão mais pequenas cirurgias devido à escassez de materiais cirúrgicos na rede pública de saúde. O serviço será suspenso até que a Suzam apresente melhorias nas condições de atendimento. As cirurgias eletivas, elas estão acontecendo, ou seja, aquela cirurgia que é programada, que tem dia marcado, que não é o doente que está na urgência e emergência propriamente dito. Que fique bem claro isso. Elas não estão acontecendo em condições minimamente aceitáveis. O atendimento já está comprometido há muito tempo, só que a gente também não pode deixar de atender aquela pessoa que vem em busca da gente como a última chance que ela tem de atendimento. Então a gente acaba atendendo, acaba fazendo algumas atividades, mesmo sem ter a condição necessária, básica para fazer isso. O serviço de urgência e emergência ele não para, ele é um serviço contínuo, tá? Independente de qualquer situação, né, nós médicos temos essa responsabilidade de manter esse serviço, o compromisso que nós temos com a população. Mas nós queremos deixar bem claro também, como foi citado aqui, já existem unidades, por exemplo, que nós prestamos serviços, na qual nós realizamos cirurgias eletivas, que estamos há 8 meses sem receber. Então não existe uma proposta melhor do que essa, uma forma de demonstrar esse compromisso que nós já temos com a população. Situação muito complicada e a gente vai continuar falando sobre esse assunto agora na nossa interação com a FM O Dia. Vem comigo, vamos conversar com o Cleiton Pascarelli e com a Manuel Cardoso. Olá meninos, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Adriane. A gente estava mostrando aqui no Manhã no Ar a repercussão, as reuniões da Secretaria de Saúde, junto com o Cefaz, também dos médicos, essa questão do não pagamento e do trabalho prejudicado por conta disso. Esse projeto de lei que deve ser votado hoje em questão de urgência, né, regime de urgência na Assembleia Legislativa, prevê o remanejamento de fundos para quitar parte dessa dívida que se tem com esses profissionais. E ainda assim é um projeto que gera bastante polêmica, principalmente porque não há garantia de que esse dinheiro de fato vai chegar lá na mão desses médicos, né? Pois é, para a gente ver, é mais um retrato de que o governo quer dar uma de espertinho. E ainda bem que alguns parlamentares acordaram para isso. Qual é o grande negócio? O governo afirma que recebeu uma herança, e isso é uma verdade, recebeu uma herança com dificuldades na área da saúde, né? E que isso está sendo refletido agora, no fim do ano. Por quê? Porque o governo, ao assumir, né, com a proposta de que viria a arrumar a casa, precisava acalmar os ânimos dos médicos e profissionais da saúde naquela época, que estavam num verdadeiro rebuliço, né, e na iminência de parar o sistema de saúde. Então, eles ajustaram tudo naquela época, no ano passado, e ao longo desses meses veio sendo empurrado com a barriga o X da questão. Segundo o secretário Francisco Deodato, de Saúde, o grande negócio é que o Sistema Único de Saúde, quando envia os recursos da saúde para os estados, ele já vem com um atraso ali, um retardo, digamos assim, de 60 dias. Então, o recurso entra lá atrás, né? E 60 dias depois ele chega aos cofres do estado. Ou seja, o estado, querendo ou não, tem que ir aproveitando os próprios recursos ali. O grande porém de tudo é que o governo aproveitou essa questão e mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa pedindo para utilizar o Fundo de Turismo e Infraestrutura e Desenvolvimento, além de um outro fundo que é voltado para micro e pequenas empresas, para direcionar esse dinheiro para a saúde. O grande problema é que ele deixou um buraco ali, uma lacuna enorme, né, dizendo o quê? Que além da saúde, podia ser usado para infraestrutura e para outras questões que não somente o salário dos médicos. Tá? Vale lembrar o seguinte, como bem lembra o deputado Serafim Correia,
o governo do estado utilizou o dinheiro muito para a infraestrutura e para fazer campanha, principalmente no interior do Amazonas, e a gente viu obras e mais obras, né, acontecendo antes da campanha, e agora não tem dinheiro para a saúde pública. Cleiton, eu não vou longe dessa questão de infraestrutura. Prefeito Arthur Neto e governador Amazonino Mendes estavam brigando por rua dentro do Coroado. Exatamente. Os dois dizendo que estavam fazendo obras ali e brigando por rua do Coroado. Se o prefeito já está fazendo, não tem por que o governador ir lá e fazer. Isso fica muito escancarado que isso aconteceu durante um período de campanha eleitoral e que era conveniente se fazer aquilo. E agora, quando a gente se depara com uma dívida dessa, com dinheiro que poderia ter sido pago, né, para esses profissionais que estão 4 meses sem receber, sendo gasto com asfalto, não que asfalto não seja uma necessidade, mas é uma necessidade e uma responsabilidade do município. O governo tem que dar o suporte quando necessário. E no caso, os dois estavam brigando para quem que estava colocando asfalto na rua. E isso fica muito escancarado do quanto não é uma questão de falta de arrecadação, é de má gestão. Má gestão do dinheiro público. Exatamente. E não vou muito além, não. O interior do estado, que estava comemorando que estava recebendo obras, agora é o maior prejudicado, porque o dinheiro que seria destinado a obras no interior é o que está sendo canalizado agora para ver se paga, né, os salários dos médicos, que está atrasado há 3 meses. Né? 3 meses. E existe a possibilidade de ficar o calote aí para o próximo governo de não pagar. Vamos ver como é que vai sair isso lá da Assembleia Legislativa, porque alguns parlamentares acordaram, né, viram que o governo estava deixando uma lacuna enorme, e outros, que são da base, né, defendem que deva ser aprovado do jeito que está. Quem vai relatar isso aí, quem vai ser o relator desse projeto, é o deputado adjunto Afonso, que inclusive defende o governo com unhas e dentes. Vamos ver como é que vai ser aprovado esse projeto lá. Se vão atentar para essa lacuna ou se vão deixar com que o pagamento seja feito só para o salário dos médicos. Mesmo que os parlamentares aprovem esse remanejamento dos fundos, só vai dar para pagar 2 meses do salário desses profissionais. Então ainda vai ficar um calote, uma dívida para o próximo governo, e tanto da retirada desse fundo, né, que poderia ser investido em outras coisas, quanto do atraso nesse pagamento. E mais do que um prejuízo para o próximo governo, é um prejuízo para a população que já está sentindo na pele, diariamente, a dificuldade de conseguir um atendimento com qualidade, né, com dignidade básica. E a gente está falando de vida, né? A gente está falando de pessoas que podem perder a vida por conta de uma má gestão de dinheiro público. Ontem mesmo, Adriane, eu tive a oportunidade de entrevistar uma senhora que teve a cirurgia da filha cancelada no centro cirúrgico. Né? A criança já tinha feito todos os procedimentos, essa é uma reportagem que deve ser exibida no Alô Amazonas, já tinha feito todo, e a gente sabe como é difícil, sobretudo para quem mora no interior e precisa vir para a cidade fazer esses exames, e esperar a data da cirurgia. A cirurgia tinha sido marcada para setembro, foi adiada para o fim de outubro, mas depois passou para novembro, agora para o início de novembro, e ela teve a cirurgia cancelada. Essa situação está afetando diretamente 3 mil profissionais da saúde. Imagina, você comentou isso ontem aqui, Adriane, imagina trabalhar todo esse tempo sem receber. É uma situação realmente complicada e não dá para entender como não houve um planejamento mínimo de fluxo de caixa. A gente está falando aqui de matemática básica, nós estamos falando de contabilidade básica num governo, numa estrutura administrativa de um governo, do governo do estado do Amazonas, não ter feito esse planejamento, se era por conta da herança, daquilo que foi herdado, das dívidas que foram herdadas, porque até o secretário de saúde diz aí que o que o governo acertou, ele cumpriu, aquilo que foi combinado foi cumprido, mas o que tinha de mas alguém tem que pagar isso aí, alguém tem que pagar essa conta, né? Então, é uma situação bastante complicada, né, se você leva em consideração essa falta de gestão pública e do gasto do dinheiro público, que deixa tudo em xeque agora a qualidade desse serviço, não só desse como de vários outros, né? Tanto que uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina aponta que o Amazonas ocupa a 21ª posição quando o assunto é gasto médio por saúde, na saúde por habitante. Isso tudo é reflexo dessa má gestão, né? Se diz que iria arrumar a casa, mas o que parece jogou tudo para debaixo de um tapete e agora que está se
a poeira está subindo de novo e causando toda essa confusão. É que a poeira no tapete fez com que o tapete ficasse desse tamanho. Até porque, tipo, Luiz Castro, que é membro da comissão de transição, disse que não sabia de nada desses problemas. E houve reunião essa semana para discutir justamente o assunto. Então, é um reflexo que atinge todas as esferas da saúde, né? Adriane, só para a gente ter uma ideia, já que a gente está falando de contas, né? Só para a gente ter uma ideia, por que o Amazonas está nessa 21ª posição? O ideal era que o investimento por pessoa durante o ano fosse de R$ 1.800. Do Amazonas, é pouco mais de R$ 900. A gente está praticamente na metade do valor que deveria ser investido em termos de saúde por cidadão, por habitante. É um absurdo uma situação dessa. O presidente do Conselho Regional de Medicina coloca como uma das causas para isso justamente os desvios de recursos da saúde, porque o investimento em saúde é proporcional a aplicação do dinheiro que é separado para a saúde. Ele coloca esse fator, né, o desvio, e a gente sabe que houve sim muitos desvios na saúde pública destinada para o estado do Amazonas, como as várias operações que nós temos divulgado aqui, que nós temos noticiado aqui. E aí a gente fica aí nessa 21ª posição no ranking nacional. E o detalhe, Adriane, é que é bom lembrar, né, e não tem como fazer o comparativo aqui, hoje se gasta muito mais com um preso, né, mais de R$ 5.000 no estado do Amazonas, do que com a saúde pública para cada habitante. Amanhã a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, né, porque o projeto de remanejamento desses fundos vai ser discutido hoje na Assembleia Legislativa. Muito obrigada, meninos, pela participação. Excelente dia para vocês. Até amanhã. Obrigado, bom dia, até amanhã. Bom dia, até amanhã, Adriane. Tchau, tchau. Olha só, a liberação da faixa azul para todos os veículos em determinados dias e horários está terminando. Desde março, quando qualquer carro pôde transitar na faixa, a medida foi uma forma encontrada para evitar mais transtornos aos motoristas devido às obras na Avenida Djalma Batista. E quem está ao vivo para conversar com a gente sobre esse assunto é o Fred Rocha. Vamos conversar com ele. Olá, Fred, até quando a faixa vai continuar liberada? Adriane, muito bom dia a você, bom dia a todos. Olha, antes de responder a sua pergunta, vou fazer uma retrospectiva bem rápida, né, em relação à faixa azul aqui na cidade. Durante as obras na Avenida Djalma Batista, todas as faixas da cidade estavam liberadas. Depois que houve a substituição da rede de drenagem lá na Avenida Djalma Batista e que a obra foi finalizada, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, o Manaus Trans, disse que iria começar uma fiscalização até mesmo diferente daquela que o motorista estava acostumado antes das obras lá na Djalma Batista. E que desta vez seria inclusive com a limitação de dias e horários. Seria da seguinte forma: de segunda a sexta-feira, das 4 horas da manhã até as 10 horas da noite, a faixa ficaria apenas para o uso exclusivo dos coletivos, ambulâncias, dos táxis, de todos aqueles veículos que têm a permissão. Aos sábados, de 4 horas da manhã até o meio-dia, e depois disso estaria liberada. E aos domingos e feriados, liberada para qualquer outro veículo. No entanto, antes mesmo de colocar em prática esta fiscalização, o Manaus Trans deixou do jeito que estava. Por isso que muitas pessoas até sentiram falta dos agentes que deveriam fiscalizar, então. E aí os motoristas estavam usando, ainda estão livremente, as faixas aqui da cidade de Manaus. Agora o Manaus Trans diz que deve fazer uma reunião hoje junto com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, justamente para dizer como vai funcionar essa fiscalização daqui para frente. E agora há uma incógnita muito grande em relação a como vai ser isso, se vai ainda haver esta limitação de dias e horários, ou se vai ser como era lá no princípio do projeto, quando foi implantado, quando a faixa azul, independente de dias e horários, ela era exclusiva só mesmo para aqueles veículos que tinham ali a permissão, como no caso dos coletivos, das ambulâncias, dos táxis, como já foi dito anteriormente. Então agora fica a expectativa do motorista para saber como que vai funcionar daqui para frente. Esta resposta o Manaus Trans deve dar hoje, logo mais, depois da entrevista coletiva. Viu, Adriana? Tá certo, a gente vai aguardar então, Fred. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E a gente continua falando de trânsito porque desde 2013 existe uma lei municipal que restringe o tráfego de carretas em horários de pico nas
principais avenidas da capital. Mesmo assim, os motoristas insistem em circular fora desse horário permitido. Só este ano foram mais de 1.300 autuações. O último acidente envolvendo uma carreta aconteceu na última quinta-feira pela manhã, na Avenida Torquato Tapajós. No vídeo é possível ver ela tombando e depois o trânsito ocasionado pelo incidente. Apesar de não ser uma via com restrição de horário para esse tipo de veículo, a presença deles assusta os motoristas por conta do tamanho, do peso e da velocidade com que eles trafegam. Segundo dados do Manaus Trans, foram 15 acidentes deste tipo em 2018. Dá medo porque os caras não respeitam o carro pequeno, né? Eles vão dobrando e a gente tem que dar o nosso jeito. Para a gente é muito perigoso, né? Porque eles não têm um tipo de segmento correto. Dá muito medo e a gente não sente segurança quando está do lado. Balança muito e a qualquer momento parece que vai cair. Nós temos uma lei municipal que até 10 da manhã não pode rodar essas carretas. Agora não tem horário, está livre. A restrição de horário acontece das 6 às 9 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. E funciona nas avenidas Constantino Neri, Djalma Batista, Humberto Calderaro, Maceió e em alguns trechos de 10 ruas do centro da cidade. A Avenida Efigênio Salles não está incluída nas vias com restrição, mas os veículos pesados deveriam rodar apenas do lado direito da via. Desde que as restrições começaram em 2013 até agora, o Manaus Trans já registrou quase 20 mil autuações por descumprimento das normas. Só esse ano já foram 1.380 autuações. Em comparativo ao ano passado, nós tivemos uma redução considerável com relação a essas autuações, visto que a gente percebeu maior consciência por parte das transportadoras, bem como dos motoristas. Porém, a gente tem intensificado bastante e, mesmo assim, a gente conseguiu reduzir a questão do número de autuações por conta de estarem obedecendo às regras de trânsito. A multa para quem circula com veículo de carga em horário e local não permitidos pela regulamentação é infração média, no valor de R$ 130,16, e mais 4 pontos na habilitação. E vem comigo que tem um problema no trânsito agora na zona leste da cidade. Vamos acompanhar a publicação feita aqui no Twitter do Manaus Trans. Ônibus em pane na Avenida Cosme Ferreira, em frente à Mini Vila Olímpica do Coroado, ocupando a faixa da esquerda no sentido centro da cidade. Os agentes já estão no local. O Manaus Trans pede que os condutores estejam atentos. E não é uma pane mecânica, é um pneu que furou, explodiu, rasgou, está totalmente destruído. E isso causa um transtorno muito grande, né? Porque esse ônibus, muito possivelmente, estava cheio de passageiros. Esses passageiros têm que sair, esperar um outro veículo que já está vindo da Zona Leste lotado para seguir destino aí para o seu compromisso. Então, é um transtorno grande, é o que parece, esse pneu está bem careca. É um perigo, né? Um perigo à vida do condutor, dos passageiros e de quem esteja por perto. Porque quando o pneu explode, rasga, pode acontecer qualquer tipo de acidente, principalmente numa avenida tão movimentada como é a Alameda Cosme Ferreira, né? Esse problema aconteceu agora há pouco e deixa o trânsito complicado na saída da Zona Leste, ali no bairro do Coroado, próximo à Mini Vila Olímpica. E daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o trânsito, porque agora eu vou falar de uma coisa boa, vou falar de vagas de emprego. Hoje tem mais de 20 vagas disponíveis lá no Cine Manaus e quem vai trazer os detalhes para a gente é a Thea Morel. Oi, Thea, muito bom dia para você. Me conta aí, são 20 vagas e o que é preciso para tentar conseguir uma delas? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha, Adriane, tem que levar a documentação necessária, né, para o local do Cine específico onde a vaga está sendo oferecida, né? Hoje em dia temos 2 pontos na cidade, são 2 novos postos, podemos dizer assim, porque eles foram instalados há menos de um ano, que acabam centralizando essas vagas. É o posto da Constantino Neri, que fica na Avenida Constantino Neri, número 1272, e tem também o posto do Shopping T4, bem ao lado do Terminal 4 de integração de ônibus lá na zona norte da cidade. Temos vagas, dentre essas 20 vagas, para ensino fundamental e também para ensino médio. O cargo que tem o maior número de vagas, tem 10 vagas, é o de agente de socialização.
Depois nós temos vaga aí também para auxiliar de limpeza e auxiliar de cozinha, são 2 vagas cada. E tem também alguns outros cargos que estão sendo disponibilizados pelo Cine Amazonas, como por exemplo, copeiro, torneiro ajustador, mecânico eletricista, tem operador de vendas. Muitos desses cargos, eles acabam realmente se repetindo, porque muitas vezes, apesar da gente estar anunciando aqui, esses cargos não são realmente ocupados, porque as pessoas não têm necessariamente qualificação. Então, vale mais uma vez aquela dica que a gente sempre dá, além de levar a documentação necessária, é muito importante você levar também a sua carteira de trabalho. Mesmo que você não tenha algum curso na área específica para o qual o cargo está oferecendo, a sua experiência na carteira de trabalho conta sim e muito para que você seja selecionado para esse cargo. Um outro alerta que a gente faz também, viu, Adriane, é em relação às vendas de vagas do Cine. Tem profissionais que dizem que vão vender a vaga. Olha, tem aquela vaga ali que está disponibilizada do Cine, você pode entrar aqui no site, verificar que essa vaga está disponível, eu consigo essa vaga para você. Isso é ilegal, isso não acontece, entendeu? É feito realmente a seleção dentro do Cine, e quem vende esse tipo de vaga, na verdade, está fazendo uma espécie de estelionato, porque está dizendo que vai conseguir uma vaga, mas isso não procede. Então, quem tiver denúncias desse tipo de pessoas que oferecem as vagas, cobram dinheiro por elas, pode fazer também através do telefone 3631 9274. 3631 9274. Essas vagas não são negociadas, os recrutadores estão realmente dentro da Secretaria Municipal de Trabalho, na estrutura do Cine, e, portanto, só vai ser escolhido quem realmente tiver o melhor currículo e a melhor experiência. E tem quem compra uma dessas vagas ou tenta comprar se achando esperto, na verdade está servindo de besta para alguém que está ficando com o dinheiro dele e que não vai conseguir. Você vai ficar sem emprego e sem dinheiro, porque vai tentar comprar uma vaga dessa. Eles fazem um cruzamento, né? A empresa diz, eu quero um profissional assim, assim, assim. E aí lá no currículo tem esse contraponto, né? Essa pessoa aqui se encaixa no perfil e é essa pessoa que vai ser indicada para a empresa que está precisando. Muito obrigada pelas informações, até daqui a pouco. E olha só, eu vou continuar aqui no telão porque eu quero mostrar para você um acidente. Vamos mostrar essa imagem? Não é a mesma, parece que é a mesma, mas não é a mesma que você viu ainda há pouco na Alameda Cosme Ferreira. Essa aqui já é em outro lugar, é na Avenida Efigênio Salles, o ônibus em pane, oposto à operadora Oi. Agentes no local, condutores pedem atenção. Mais um ônibus com problemas e atrapalhando o trânsito e deixando os passageiros na mão. Isso aqui é na Efigênio Salles, o outro na Zona Leste. Os 2 ônibus pertencem à Global Green, que é a empresa que faz o transporte das pessoas da Zona Leste e da parte da Zona Norte, né? Esse aqui é o primeiro da Alameda Cosme Ferreira, que parou lá próximo à Mini Vila Olímpica do Coroado, e o outro, esse agora é na Efigênio Salles, gente que estava saindo da Zona Leste para chegar ao seu trabalho, possivelmente, que fica na mão por conta do transporte coletivo com má condição de conservação, né? Mais um pneu careca, mais um pneu que explode só nessa manhã, né? E mais uma vez, pessoas que ficam na mão aguardando por um outro ônibus que muito possivelmente já vai chegar lotado aí nessa área da cidade. E já já a gente volta com os casos de polícia. Na Zona Leste, uma mulher vítima de um assalto reagiu e conseguiu imobilizar o suspeito. O bandido foi parar no hospital. E no CDPM, a SEAP descobriu um túnel feito pelos presos. Um buraco foi aberto dentro de uma das celas. Os detalhes você acompanha em instantes, não saia daí.